Sou André Mesquita, eu sou curador do MASP, sou organizador do Seminário Histórias Indígenas. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos nesse evento, muito importante para o museu poder fazer essa discussão em torno das histórias indígenas, também pensando no seu programa curatorial para 2021. Eu tenho essa missão de apresentar a sessão de encerramento desse seminário, que na verdade é um formato um pouco diferente das mesas anteriores. Nesse caso, nós vamos ter uma conversa entre o artista e curador Brooke Andrew e a artista Moara Brasil. Eu gostaria de apresentar os nossos dois convidados dessa conversa. O Brooke Andrew é artista e curador Vijayi Celta, que é curador, ele é indígena australiano. O Brooke realiza exposições internacionais desde 1996. Sua prática interdisciplinar apresenta uma reavaliação de narrativas dominantes, com uma pesquisa profunda, geralmente relacionada a colonialismo e modernidade. Seus trabalhos mais recentes incluem In Vision of Nuance, Systems of Exposure, de 2019, na Exposição Internacional de Arte Contemporânea de Wuzhen, China, The Space Between, em 2018, na Bienal de Kochi Museums, na Índia, e What's Left Behind, de 2018, na Bienal de Sydney, na Austrália. O Brooke é diretor artístico da Bienal de Sydney em 2020, doutorando na Ruskin School of Art da Oxford University e professor associado de Belas Artes na Monash University, na Austrália. A Moara Brasil é artista e curador independente, é paraense e reside em São Paulo. Hoje se dedica à pesquisa do movimento de retomada da identidade indígena, mais precisamente da região de Alter do Chão, em Santarém, onde vem acontecendo um processo de reafirmação dessa identidade étnica e a pesquisa do apagamento da memória de sua família, de Cucurunhã, em Alter do Chão, do povo Boraí. A Moara Brasil está preparando o seu mais novo projeto, chamado Museu da Silva, a ser exposto ainda em 2019. Além de tratar de sua pesquisa, o projeto procura revelar as consequências dos processos violentos de colonização que esses povos sofrem até hoje. A artista participa de exposições desde 2015, quando começou a estudar os povos originários do Brasil. Seus últimos trabalhos incluem a participação no evento Teca Porã e na exposição coletiva Reantropofagia, com curadoria de Denilson Baniva e Pedro Gradellan, realizada em 2019 em Niterói, no Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense. Bom, como vai funcionar? A Moara e o Brooke eles vão conversar durante mais ou menos uma hora e pouco, e depois passamos para perguntas do público. Então, peço para que vocês pensem, enfim, enviem perguntas durante a conversa entre o Brooke e a Moara, que no final a gente tenta aí responder ao máximo de perguntas possível nessa última sessão. Então, Brooke e Moara, sejam bem-vindos. Ngajingang and Daraga, as I was saying, means it's I see you. So this is a greeting that we do from my mother's country. And I do indeed see the local indigenous people here. I was very lucky to meet Jeddah. I went out to a reserve. And we often do this when we visit country. We like to connect with local people and visit the reserve. My grandmother herself came from a reserve, from Arambu Mission at Cowra. And as we've all been listening to the stories over the last few days, it's a very international experience all Indigenous people around the world have had for a very long time. And yet we're still here. I'd also like to show my gratitude to Moara for being here with me. We were connected through Anna is here, there she is, through Kanyasili, who's a Zulu artist who exhibited in the last Sao Paulo Biennale. Because when I was invited here generously by MUSP, I really wanted to connect with local Indigenous people. I felt like it was very important for me to be up here with a fellow artist who's from this place.
and to have a conversation. So that's what we'll be doing. But first I'll talk a little bit about the themes of the Biennale of Sydney that I'm curating in 2020 next year. It's a contested time next year, 2020. It's 250 years of the Cook celebration, of Captain Cook from England coming in 1770, and then the British claiming Australia as terra nullius, or empty land, in 1788. That was overturned in 1994 by a very famous man from the Torres Strait Islands, the top of Australia, called Eddie Mabo. And land rights really did begin during that period and has continued for a long time now. Many people, like my mother's family, have access to some land, but still there are a lot of land claims being made. So this is how we view the world. It's really quite funny, you know, because the way in which the British colonised the world, like many other nations, the further you got away from the centre of Europe, the civilised, the less primitive you became. So, of course, Aboriginal people, and especially Tasmanian Aboriginal people, and I know people from the south of the Americas, were deemed the most primitive people on the planet. And we kind of know the history of that. Of course, that's the incorrect version. As an artist, I mean, I'm definitely not a curator. It's an interesting conversation about this. Artistic director is kind of fun, being an artist doing it. I'm learning a lot about fundraising and the bureaucracy of what a biennale is. And one really fantastic thing about it, though, but it's a lot of hard work, and I know Sandra mentioned this today, is long hours, you know, working a lot. And in some ways, you're really changing the bureaucracy, you're kind of changing the structure, the foundation, because there is a particular kind of way of doing things in a Western way that is kind of a waste of time, a lot of the time. And there are very kind of other natural ways to do things, like a bit more flexibility around time and when things arrive, etc., i.e. when artworks arrive. There's a lot of fear about the artworks arriving on time, and so even, you know, the Biennale doesn't open until March. People are really worried about it. I understand it, but I just wanted to introduce Australia. Some of you may know this. Australia has about 300 or more different Aboriginal nations. Wiradjuri country is here, that big one there, and Sydney is where Captain Cook came in here. And so this area here, a lot of it was devastated by smallpox in the first period of 1788, and then Windradine, his name is Windradine, a warrior of ours, confronted Macquarie, who's one of the first governors around here in Dharug land. And basically the British were kind of anxious because a lot of their troops hadn't arrived and they thought Aboriginal people were very passive. In fact, there is this kind of misbelief that Aboriginal people have been passive, and in fact there have been long guerrilla warfare right from the beginning of 1788 up until today. Many people are still unhappy about, of course, the treatment of our peoples. We do have third world conditions in some Aboriginal communities in Australia. We make up, as Francesca, a friend here, my sister from up north of Australia, said in her talk, we make up 3% of the population, which I think has gone up 0.5%. But I just want to say that the frontier of Australia, because it's so vast, and I know you understand this because you come from many nations here, but it took 170 years for the frontier to cover all of Australia. So you had people in the Nunatara lands in the Central Desert who didn't even meet a white person or non-Aboriginal people until the 1960s. So Niran, what does Niran mean? Niran is a Wiradjuri word for my mother's language group. It means the edge. And I was really happy to speak with a local, one of our colleagues here this morning, an Indigenous man.
And I said the word Niran, and he goes, what? The edge of the beach or the edge of a mountain. And I said, you get it. Because when I explain the word Niran, people mostly think it's the edge of society, like being far away. And it's not, it's actually our centre. And so this is kind of the fun thing about Niran, but also the most important thing about it. The other thing about the Sydney Biennale, it started in 1973 by an Italian man in Australia who felt that Australia didn't have much culture. And it's the third oldest kind of still running art biennale. And of course we all know where biennales come from. They come from the expositions, which many people have talked about over the last 2 days in regards to Aboriginal cultures and economies and geographies, basically the loot, the kind of the treasures of all of our Indigenous lands being on display. And we have this funny, it's kind of funny to us, term we say the Commonwealth. So, Britain has the Commonwealth. It includes Canada, New Zealand, Australia. The Queen of England is still on our note, on our currency. But it's not really the Commonwealth. And we were laughing the other day at dinner talking about how the Queen of England has these big rubies and diamonds from Burma and India. Anyway, I'm digressing. So there are 7 themes that kind of underpin the Biennale, very much driven by Indigenous philosophical approaches to just everyday life, which we've all been talking about the last few days. And it's such a pleasure to be surrounded by similarities. And we were talking before to Dada about, even patterns and designs, very similar. And one of the themes here, yes, it's Dagan. It's earth, it really means earth, but what I'm kind of looking at here is working together and sovereignty. As you can see, I've kind of probably done bad translations into Portuguese, so my apologies. But I've tried to kind of hook up the English with the Portuguese. There's a lot more information going on up there on the slide. But the theme about sovereignty, sure, we understand what sovereignty means, and I think that another contested kind of term is decolonial. It's kind of quite enheartening, kind of, I don't think anyone's used the word decolonial in the last couple of days, which is kind of really great. I think it comes from a very different kind of space and place. And I think that for our mob anyway, sovereignty is the first thing. You want access to your land, all your traditional lands. And the sad things about this is, for example, this is a native policeman. So in New South Wales and also in Queensland and other parts of the country, there were native policemen who were basically Aboriginal people that were dispossessed by their land and were used to hunt down other Aboriginal people and to track other Aboriginal people. So really this idea of working together and sovereignty, it takes both sides of the coin. It's not just about trying to get land back or having a relationship to land, but it's also about the kind of division as well, but also what is working together. This here is a book about, it's a really great book actually, downtown, down there with me on the Curra Mission. That's my grandmother there. I don't think I need that. There she is. And we're very lucky to have this. Many Aboriginal people, as I know internationally as well, and I know Scott mentioned this too, were removed. We know these stories. Taken to other places completely far away. We were lucky that our reserve or mission was within our Wiradjuri lands. But still, language couldn't be spoken. We had the removal of children, you probably know about this, called the Stolen Generations. Cootamundra Girls' Home was just up the road, where young women or girls were taken to. And this removal of children arguably went up until the 1960s, 1970s, but under a different kind of legislation. The first removal of children actually happened when I talked about Governor Macquarie, coming in in the very early 1800s. The first place of removal of children was at a place called Parramatta,
and that also went from that place onto another place called Blacktown in New South Wales. Healing. So this is actually the site of Blacktown. It's only about 45 minutes drive from the centre of Sydney, so it would be just outside of Sao Paulo, for example. This is the Darug people, and smoking is a very important thing for Aboriginal people. It's cleansing. It is very much part of a national ceremonial way to heal. And so healing is one of the most important other aspects of the Biennale of Sydney. This is Karina and her daughter and family. The other really extraordinary, I have to say extraordinary thing about this image is that the Darug people, these people here, got their land given back to them, which was the site of the Blacktown Native Institute back in the early 1800s. Land is never given back to places in cities. In the actual city, land is not given back to Aboriginal people. I can't even remember, Francesca, I don't know if you know, but I don't think of any place in the city because it's such important, expensive land. So for this to happen, this happened this year, even though this ceremony was a few years ago, this happened this year, people were shocked. Though we have a right-wing government, we have a conservative government, so we're not like New Zealand. So, of course, bush flowers, bush food is very important. You'll get to know that Aboriginal art, like here, very different from region to region, or the languages are very different, so people communicate like here, I imagine, through a different language, which is the colonizers' language, so we speak English to each other unless we learn the language of our neighbours, which we used to traditionally, and in fact many people still do. Food. Yuruai Durai is a very important aspect of the Biennale as well. Now when I talk about food and healing and working together, the kind of people that I'm bringing together in the Biennale are not your classical artist. And I know we've also been talking about this over the last few days. Artist is not a term that is, it doesn't exist in Wiradjuri, in Wiradjuri or any other Aboriginal language that I know of, or other speakers, and of course we know in the audience that it permeates everything that we do. There is no division, and if anything, this makes the Nidan Biennale pretty exciting and flexible, and I'll get onto that soon. This is Emily Kane Ngawarai. Francesca and I were talking about Emily's work the other day. Many people are inspired by her work. This is yam dreaming, or like the little vegetable. And my totem is Garu, which is the magpie. So we have many different totems depending on where we're born, where we're from. And this is Emily's, one of her important stories that she owns. She's passed away now, but I also wanted to highlight the fact that this painting, she is extraordinary. Her work sells for so much money. And as Francesca mentioned yesterday in her presentation, I think it's a $200 million a year market, maybe more, Aboriginal art. So yeah, it's very successful. And overseas. This is in Sotheby's, and in 2015 it sold for, I think it probably sold for more than 100,000 British pounds. But how much of that money actually went back to the community? So this painting may have been bought for a few $100s or a few $1,000s. Gurai, or transformation. This is another thing that we've all been talking about, transformation. Amongst friends here, new friends, in the auditorium, outside of the auditorium, in our stories, in our everyday life. We understand what that means as Indigenous people in our religion, in our everyday life, but real transformation also means the repatriation of Aboriginal human remains.
Aboriginal people have been the victim of the forced removal of human remains to many international museums, as I am sure Indigenous people are here. It's very complex ways to repatriate these remains. And often the human remains were turned into cups. There are terrible stories that I won't even share with you now about what happened to the skins of Aboriginal people and babies. This is a very famous man who, from the Ngumri people, his name's Onyong, he's from the Canberra area, which is Australia's capital territory. And I think it was his skull was fashioned into a sugar bowl. Repatriation ceremonies happen not very often, but they've been happening quite steadily for the last 20 or so years. So the transformation of knowledge, the transformation of people acknowledging the amnesia of these atrocities. Could you imagine if this happened to your own families? It just wouldn't happen if you're not Indigenous. So it's a very painful process. I mean, I think that trauma is one thing that is intergenerational. We always talk about this intergenerational trauma. But I say these words not with pity, not with victimhood, but with power. These are powerful people going overseas to return their ancestors' bodies. There was a study done and by a national working place, working committee for the repatriation of human remains. And this is a national study. Neil Carter, an Aboriginal man from Northern Territory, was one of the people that spearheaded this, and most Aboriginal people wanted this repatriation place, this centre, to be in Canberra, and this kind of transformation of that space. Now, if you can kind of think of Washington, in the United States of America, all of the big buildings, the tall buildings, about bureaucracy, about colonisation, the same as the places you've got here. Canberra is very much like that, a very conservative, boring plan of all the different galleries, the parliament, and hopefully this national resting place will be there. So Billa, or the river or the environment, is also very important. This was a mass death of cod and fish that happened recently in Australia along the Kalamide. We call this in Wiradjuri. The Kalamide means the land of the three rivers. Aboriginal people are very upset about this. It's about the bad management of river systems, hundreds of years of bad management. Now, Australia also includes the Torres Strait Islander people, who are the top end of Queensland. You've probably heard of ghost nets, so the destruction of the oceans, all of the plastics in the oceans, all of the nets that are in the oceans that kill all of the animals. At the Maritime Museum in Sydney, there's been a lot of collaborations between artists and weavers in the Torres Strait Islands, and so the environment is also a very important aspect of the Biennale. And also different stories, alternative narratives. The most important thing about this, Francesca also spoke about this important day, was the first time that Aboriginal people were counted in the referendum. And this is an image by Harry Wedge, the late Harry Wedge, who's also from Wiradjuri country. You can kind of guess that. Now, the power of objects, Ngawal Goegang. So our sacred places are carved trees in New South Wales. And these trees were removed, hundreds of them, thousands of them. They were used for men's ceremony as well as for to mark a grave for somebody who's very important. This is at the Pitt Rivers Museum in Oxford, and this is a 3D scan of that tree. So in 1867, in the Universal Exposition in Paris, this tree was brought there by Pitt Rivers.
which is now at the Pitt Rivers Museum. So these cultural material is very difficult to access. Sometimes it's repatriated to Aboriginal communities, and sometimes we remake them. But basically about 90%, 95% of these trees have been disappeared and removed. It was a very active colonial project to remove these trees, and also houses, everything. So whenever you read about Aboriginal people today in Australia, it's like we're supposed to be naked, we don't have agriculture, we don't have access to land, we don't have a concept of land. So there are all these kind of narratives and stories of basically a destruction of everything. So Niran, coming back to Niran. So when I was invited to be artistic director at the Biennale of Sydney, they had no Aboriginal people on the board of directors. I was the first Australian Aboriginal person to be asked to be artistic director. Gerald McMaster from Canada in the past, is an Indigenous man, did co-curate about 8 years ago. And there are also no Indigenous staff at the Biennale. To my knowledge, there's never been one Indigenous full-time person at the Biennale since its inception in 1973. And there was always training. So I think we have this joke in our communities, I'm sure you have it as well, we're the most trained people. We're getting training jobs, and we get another training job. And so my job was to actually say, okay, I want my assistant to be Indigenous and we need another Aboriginal person in education. So my aim is to get at least 3 or 4 full-time paid jobs. And we finally got an Aboriginal person on the board of the Biennale, but that was the one day before the March launch of the first artists. So, and that's because I was jumping up and down. I know I'm taking a bit of long time here, and I'm going to ask Moira a question in a minute, but I just want to quickly show you how some of these themes have kind of been in the selection of some of the artists. So I'm just going to skip through quickly. This is the Mulka project from Yirrkala in the Northern Territory. And so when I was talking before about this concept of artist, I've actually asked the entire community to present their archive. And they're a very important community up there in regards to access to their archive. They basically record their own stories. And you probably know Rosanna Paulino is in the Biennale. I don't need to introduce her. Nicholas Galanin, a Sitka man from Alaska. What have we got? Fatima, who's here in the audience. She came up from Peru. Okay, now Frederick McCubbin. He's an early colonial painter in Australia. I just thought it was very important to have him. What I'm doing in the Biennale is I'm juxtaposing paintings like this. It's called bush burial, so you can see the absence of Aboriginal people, empty land. I'll be putting that painting next to, of course, this very famous video work of Victoria Santa Cruz from Peru. S.J. Norman, who's a Wiradjuri Aboriginal artist who carves language into bones. Gina, who's an anthropologist from Haiti. And you can see that we'll be working with different communities to build different structures, to practice culture. We have poets. This is interesting. This is Katharina Matiasek from Austria. She's been working for the last 10 years or so repatriating or assisting Aboriginal communities in Australia to repatriate Aboriginal human remains from Austrian museums. Nimila Benson is a Papua New Guinean Australian broadcaster. And she'll be working with Aboriginal children in detention, which is a very difficult process. We don't know how we're going to go because, especially in the Northern Territory, there was a report that came out recently that only Aboriginal people are in this children detention
center. So I'm just gonna, and Moyen Kiki, who's Ainu from Japan. Moyen, again, she's revitalizing tattooing practices at the Japanese band. Latai is Tongan. So you can see, he's Pedro from the Tiwi Islands. He's such a great guy. Paulo Nazareth from here. It's the Ailu Collective from based in Madrid, Friends Central, South America. Andre from Haiti. Now, I just want to quickly talk about Barbara McGrady. She's a photojournalist, so she was very happy to be part of the Biennale because she goes, wow, Brooke, Biennale it's such, like, it's for high art. Like, I thought it was really snobby. And so it was so important for her to be part of this, especially that not only does she cover sports, and I don't know if you've been following Australia at the moment, but there's a very famous documentary out about Adam Goodes. He's a very famous football player, or AFL player in Australia, and it's a film about racism in Australia. And she's covered all of his incidents, but this is a very important photo of Aboriginal family in Sydney, about this young man who was a young Aboriginal man who was on a bike just riding down the street of Redfern, which is a very important suburb in Sydney. It was the site of resistance in Sydney. There were always police vans there until maybe 5 years ago, constantly there, and the police chased him on his bike, and he impaled himself on a fence, on a house fence. John Miller from New Zealand, a Maori artist. And so now I'm going to ask Moara a few questions about working together and also healing. I was just wondering, how important these concepts are for you today. Olá, boa tarde. Eu ia me apresentar agora, mas eu vou me apresentar no final, pode ser? É muito importante ouvir tudo isso que o Brooke Andrew, falei certo? Está trazendo aqui para a gente. Eu acredito que esses temas todos, né, de falar da cura, né, é um tema que está muito forte na gente, né, nós, indígenas. Eu, que sou uma indígena, digamos que tentando me descolonizar, né? Estou tentando me curar, e a arte, para mim, é uma maior forma de tentar também fazer essa cura, né? E é como eu busco, né? E, de repente, eu vou passar aqui alguns slides para vocês entenderem um pouquinho do meu trabalho, e, no final, eu faço uma pequena apresentação, e a gente abre para perguntas. Como não vai ter muito tempo, né, eu vou tentar falar um pouco sobre as práticas que eu já faço, né, meus processos criativos, pesquisa e curadoria coletiva sob a ótica dos povos originários. Tudo isso tem uma grande relação com o que o Brooke tem trazido hoje para cá, né? E o que seria isso, né? Brooke, me fale sobre esse objeto quebrado. Alguém sabe o que seria, o que aconteceu com o que seria esse quadro rasgado? Alguém sabe, Dayara Tucano? Então, gente, isso foi uma exposição que aconteceu no Embu das Artes. Todo mundo conhece Embu das Artes, né? Alguém já foi na feirinha lá, deve conhecer, né? Tem uma galeria lá, e, pela primeira vez, chamaram uma curadora, dentre diversos curadores, que ela é indígena, é a Rose Cariri. E ela conseguiu também chamar mais 6 artistas indígenas que estão expondo nessa galeria. O nome da exposição é Mebai, e ela está homenageando as línguas indígenas, né? Então, o que aconteceu? Simplesmente, alguém entrou de maneira misteriosa e destruiu toda a exposição. Destruiu toda, e a maioria de artistas indígenas. Então, para mim, isso foi essa semana que aconteceu. Para mim, isso daí me tocou muito, que me mexeu muito, porque tinha artista que estava expondo pela primeira vez. Eu estou expondo lá também. Meu trabalho artístico estava homenageando a Márcia Cambeba.
Mas ele não foi destruído. Aqui alguns trabalhos destruídos, o da Rose, como você pode ver que ela trabalha com esses grafismos, ela ganhou, inclusive, o prêmio ano passado. Aqui são diversas esculturas feitas por artistas indígenas e que simplesmente foram destruídas e jogadas no chão, assim. Vocês já viram isso acontecer alguma vez na história da arte? Aqui também, outros objetos destruídos, objetos, né, que para a gente tem a alma, né, sagrado. Imagina o quanto que nos atinge isso. Aqui sou eu. Brooke, o que você achou disso tudo? Fale para a gente sobre esses objetos com a alma. Vou voltar aqui. Como é que eu volto? Voltei. I was with you and Anna, and my immediate response was, how do we give tribute to this moment? You know, how do we respect the artist and the creation and the history that came to that moment for them to make this, but then how do we gather these objects through respect and exhibit them as an act of protest? How do we display this back? And I think that the most extraordinary way, I think, in the kind of mainstream to do this is to show this at the Sydney Biennale. To show this in a Museum of Contemporary Art in Sydney with an international audience. But we have to do it in a way that's very respectful, that's a way that's that allows this knowledge or this action to shine as well, to also give power back to, yeah. Ok. Brooke falou um pouco sobre cura, né? Eu trouxe aqui um trabalho que eu realizei. Tem vários objetos. Esse trabalho eu realizei ano passado, em setembro, outubro do ano passado, na segunda Bienal de Arte Ouvidor 63, onde o tema era compartilhar outros mundos possíveis. E eu exerci um trabalho muito forte de curadoria coletiva, né, lá dentro. Só que acabou que eu não produzi, não produzi nenhuma obra artística, mas a gente tinha um conceito de trabalhar nos laboratórios, e nesses laboratórios ele foi feito o ano inteiro, e você podia ou não produzir uma obra artística, né? A ideia era que a gente conseguisse reunir conceitos de como bem viver, como a gente viver melhor dentro de uma cidade, porque o Ouvidor 63 é um prédio de 3 andares que fica em Anhangabaú, que é no centro de São Paulo. Então, como que a gente consegue, numa ocupação artística, trazer modos de vida, né, coletivos, lá, né, é muito coletivo, e que a gente consiga trazer isso para uma Bienal de Arte. E eu trouxe, acabei criando numa sala que estava abandonada lá dentro, na garagem, esse universo da cura, porque eu propus para os moradores do prédio, eu não era moradora, que eles trouxessem objetos que lhe curam. E cada um foi trazendo vários objetos. E, como vocês podem ver aí, cercado, né, de muitos objetos. Teve diversas sessões também de rapé, teve laboratórios também de cromoterapia. Então, a gente desenvolveu esse processo durante mais ou menos 10 dias, que foi um processo de cura que nós desenvolvemos dentro do prédio, né, muito inspirado na forma de cura também que nós, indígenas, também estamos sempre nos buscando, tentando curar dentro de uma cidade, né, dentro de um local ocidental, urbanizado. Como que se cura, né? É até difícil isso, né? Trazer isso para um prédio, para um lugar. E Can I ask you a question? Pode. Just about the expectation of the Western art market. I mean, one really interesting thing about a Sydney Biennale is when I first started, the first question that the Biennale team asked me is, what is your hero artwork for Cockatoo Island, which is one of the venues? What is your hero artwork for the Museum of Contemporary Art, to bring all those people there? And for me, it was like a very different language. And so, because working together is not only an important act of indigeneity, but it is very much part of practice and everyday life. How did you find that experience with this work?
And did people have expectations for the work to be like that hero Western artwork that's big, that's immersive, that's, it's very different? Eu acredito, o meu conceito de trabalho artístico, o artista, ele consegue fazer diversas práticas, né? Um curador é artista. Então, o que seria esse curador, né? Como que seria esse curador de uma forma que ele consiga ter empatia e entender também todas as pessoas que estão trabalhando ali naquele local, né? E como fazer isso de forma coletiva? É muito difícil, né? Imagina, tem numa sociedade muito individualista, onde gera muita competição. Como fazer com que esse trabalho seja feito de forma colaborativa? Foi um grande desafio. Eu sempre procuro fazer isso. Hoje eu estou com outro espaço, estou com um novo espaço, que é o Colabirinto, Colab de colaborativo, labirinto, porque lá parece um labirinto. E lá nós tentamos fazer essas práticas de colaboração mesmo. A curadoria que eu chamo, que a gente faz ali, eu nem sei, porque eu nunca estudei curadoria, eu não sei o que seria exatamente. Mas a curadoria, né, que vocês estão falando tanto, assim, eu acho que seria o que a gente consegue construir de forma coletiva ali dentro. Então, todo mundo faz montagem, todo mundo pensa, trabalha de forma limpa o banheiro, era o que a gente fazia um pouco no ouvidor, assim. Era todo mundo meio que tentava se ajudar de alguma forma para que o final, o objetivo, se realizasse, né? Que era abrir o prédio para que diversas pessoas conhecessem os trabalhos que estavam sendo criados, que estavam em processo criativo, ou trabalhos que já estavam prontos. Então, a gente tentou construir um outro mundo possível ali dentro, né? De forma coletiva, porque eu acho que eu não acredito que alguém consiga construir um outro mundo possível sozinho, né? Tem que ter outras pessoas também para tentar pensar em alternativas, né? Para a gente tentar sobreviver nesse mundo, né, ocidental. Acho que é isso. Vamos lá. I wanted to ask you, though, because my own interest in museums and about rewriting those narratives in museums, and we've all been talking about them last few days, and it's so kind of infuriating, but also quite hysterical and funny when we go into museums that they so-called represent our peoples or those histories that are so fictitious. Scott was talking about Disneyland and Hollywood, and God, we've all got them, but you've created a museum. Kind of. Sim, criei um museu. Estou criando Could you talk ainda. about that? Estou criando ainda um museu. Vamos lá. Museu da Silva. As pessoas me perguntaram o que seria esse museu. Não sei, eu estou criando um museu. Nunca vi um museu, né? Eu quero falar sobre a minha história, eu quero entender o que foi que aconteceu, eu quero entender por que o meu nome é Moara Brasil Xavier da Silva. E, a partir disso, eu levantei uma pergunta, né? O que é ser indígena hoje, né? Essa é uma pergunta. O que é ser indígena hoje, aqui no Brasil? Nós passamos por diversos processos violentos, né? Da questão da identidade, né? Da nossa identidade. Então, me faço essa pergunta sempre, e eu criei esse museu. Ele é baseado, ainda está em processo, estou trazendo aqui para vocês de forma inédita, eu ainda não consegui ainda construir ele, mas ele é um pouco da minha pesquisa que eu tenho feito sobre a minha própria família, da minha família de Cucurunã. Cucurunã é um pequeno vilarejo que fica próximo ao Alter do Chão. Alter do Chão todo mundo conhece, né? Alter do Chão, todo mundo já foi lá no Caribe da Amazônia, né? Caríssimo, eu nunca consegui ir lá ainda. Faz um tempo. Não estou conseguindo ter esse dinheiro para ir para lá. E tem essa comunidadezinha, e eu queria entender um pouquinho do que o meu pai, quais são as origens indígenas do meu pai, né? E o pai, diga lá, fale um pouco. E meu pai foi a maior fonte que eu nem imaginava, estava do meu lado, e é a ele que eu tenho entrevistado, a minha prima, a minha família, e, inclusive, hoje, estou indo para Santarém agora, depois dessa palestra. Aqui eu trago um pouco da... Essa aqui é a minha avó, está do lado esquerdo, né? Aí eu falei para o papai, pai, a vovó era indígena? A tua avó tinha pele branca, minha filha. Eu não sei se ela era índia, não. Eu falei, pai, como assim? Explica direito ali. Não, pode ser, né? É uma mistura, né? Uma loucura, é uma mistura. É negro com índio, é branco, é tudo misturado.
Mas sim, nós somos indígenas, tenho orgulho disso. E aqui está mostrando a minha avó construindo o telhadinho da casa dela, né, lá em Cucurunã, que eles construíram com essas folhas, né, de palmeira. Uma forma de construção que é, né, bem conhecida, a gente conhece, assim, que os indígenas que criam isso, né. E aqui é um projeto do meu museu. Eu ganhei esse livro aqui. E esse livro simplesmente é aqueles livros, sabe, que fala de sobrenome de família. Aí eu, tua família tal, família Andrada. Eu falei, cadê a minha família Silva, gente? Eu não acho família Silva. Cadê a família Silva? Aí eu criei. Está aqui, a família Silva. E eu estou dedicando o fascículo para minha avózinha, Maria. E lá eu vou contar um pouquinho, né? Eu não vou contar tudo, porque senão eu vou fazer spoiler, né? Não vou contar tudo, e eu espero que vocês possam comparecer nessa minha exposição, que eu já vou abrir agora no Agosto Indígena, no Colabirinto, dia 17 de agosto. Espero todos lá. E vai ter um pedacinho do museu, porque ele tem vários momentos, né? E aqui foi uma foto que eu consegui recentemente. Um primo meu me arrumou. Essa é a foto da realidade, é um retrato da realidade do indígena brasileiro lá dos anos 50, 60. Aqui é minha avó, bem no meio, e meu avô. Eu sempre quis ter uma foto do meu avô, eu nunca consegui, até que conseguiram uma foto dele, porque ele morreu muito cedo, morreu novo. E está aqui a foto do vovô com um paletó maior que ele, né? A minha avó com umas roupinhas europeias daquela época. E a casinha lá atrás deles, né? Que era feita de barro, com pau, com palha. E eu fiquei muito feliz, fiquei emocionada de ver essa foto, porque realmente é muito difícil conseguir um arquivo, né? Eu nunca vou conseguir descobrir, através de cartórios, sobre a minha família. Mas mostrando aqui um pouco do meu processo, né? Do que eu tenho feito. E aqui eu trago um grande ícone para mim, para as mulheres, para as guerreiras indígenas da Amazônia, que é a Tuíra, né? Esse é um momento muito importante. Alguém conhece essa foto? Conhece, né? Ela é uma foto bem forte. E ela está aqui colocando o facão na frente de um esses caras aí que tentam colocar a hidrelétrica na Amazônia. E aqui é o meu trabalho que eu tenho feito. Esse é um trabalho um pouco mais popular. E eu tenho trazido também, não o indígena, aquele indígena triste, né, o indígena que só se fudeu, gente, melhor dizendo. Só se fudeu aqui e tal. Então, eu tenho trazido essa imagem do indígena altivo, de um indígena com uma autoestima, do indígena sendo protagonista da sua própria história e construindo a sua narrativa com força, com luta. E trazendo principalmente as mulheres, a Sônia Guajajara e a Tuíra aqui. Tem mais, meus trabalhos ainda estão construindo bastante. E é isso. Eu gostaria de fazer uma pequena apresentação, acho que dá uns 2 minutos, mas se você quiser fazer uma pergunta, pode fazer, Brooke, e daí a gente... Né? Posso fazer minha pequena performance? Absolutely. Eu vou ter que ir para ali, porque eu não consigo segurar o microfone e me pintar ao mesmo tempo. Tá bom? O que eu faço com a minha cara de índia? Salve, Eliane Potiguara. Moara, tira esses brincos. Não tem porquê. Queria estar te dizendo que você não precisa ficar com cara de índia aqui, tá? Dá para tirar esses brincos? O que eu faço com a minha cara de índia? Salve, Ayrton Krenak. Moara. Acho que esse teu nariz é muito de índio, né? Vamos fazer uma plástica? Só uma plástica para ficar assim, ó, só mais fininha e tal. O que eu faço com a minha cara de índia? Moara, tu é bicho do mato mesmo, né? O que está fazendo nessa cidade? Volta para a tua cidade. Indígena tem que ficar na aldeia.
Não tem que ficar na cidade. Volta para lá. Caboquinha, Matuta. O que eu faço com essa minha cara de índia? Salve o Denilson Baniwa, cadê ele? Moara. Índio. Tu é do norte? As mulheres de lá são quentes. O que eu faço com essa minha cara de índia? Tempo, 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 tempo. Ai, fui demitida. Não consigo. Não consigo trabalhar aqui. Corre, corre o tempo, corre, corre, corre tempo. Ai, na minha terra não é assim. Eu não sei que tempo é esse. Que tempo é esse? Mas eu não sei o que fazer com a minha cara de índia. Ah, tu é indígena? Mas por que você não fala a sua língua? O que eu faço com a minha cara de índia? Moara, coloca uns cocá, coloca umas pinturas, é marketing. Vai chamar atenção, é fetiche, a galera gosta. Coloca aí, vai, Moara. Mostra para a galera, mostra. Mas o que eu faço com essa minha cara de índia? Meu nome é Moara. Moara, quem me deu esse nome foi uma antropóloga. Moara, em Guarani, é aquele que dará luz. O meu nome é Moara Brasil Xavier da Silva. Eu sou um projeto de colonização que quase deu certo. Quase, quase. Meu nome é Moara Brasil Xavier da Selva. Salve o povo do Tapajós. Obrigada, gente. Tem algumas questões que surgiram aqui. Eu vou fazer essa primeira pergunta para o Brooke, porque a Moara falou desse tema da curadoria coletiva. Então, um pouco pegando o histórico da Bienal de Sydney, eu fiquei muito curioso, e o público também ficou muito curioso para saber se essa seria uma Bienal indígena por excelência, né? Se houve uma outra Bienal desse mesmo aspecto, né? Desse mesmo programa curatorial que você está tratando, e como você pensa as formas de colaboração dessa Bienal, a partir de artistas indígenas australianos, artistas também de outros países e outros contextos, se haverá algum tipo de colaboração em alguns trabalhos. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Okay, that's about 3 questions in one. Thank you, Moara. That was great. Well, I think when I first got the job, my first thing I needed to do, as Moara was saying, was to decolonize or to kind of create a sense of sovereignty. And this was really about trying to... you have to be pretty tough when you're entering into an organization that is structured in a certain way. And so in some ways I was lucky because as people do within biennales, they stay for a few years in the job and then they go, and so there are a few openings, and I could suggest different people for particular jobs, so I could create allies first. And then we started to work on the Biennale structure, and there was a lot of expectation about this being an Indigenous Biennale. I mean, there is one other Indigenous Biennale that I know of in Canada. It's every 5 years. And the problem with the word Indigenous is by the definition, the United Nations definition, it leaves out, I would say, probably more than half of Indigenous peoples of the world. So I would consider the Karen people of the Thai-Burma border as Indigenous. There are Afghani Indigenous people
For example, Aziz Hazara, I showed his work, is in the Biennale. And so what is this term Indigenous? And that's something we've been talking about as well. But really I would say that it is the first time that the Sydney Biennale has been full of Indigenous and people of colour and people of diaspora. Now, how these people are working together has been, for me, a huge win. It's been controversial, but it's been a win, and that is I've spent quite a bit of the money, and we're raising money. The Biennale is a not-for-profit organisation, so I'm working very, very hard and collaborating very hard because it costs a lot of money to get to Australia. Could you imagine how much it costs to get a sculpture from Brazil, let alone from Haiti? Could be 50,000 Australian dollars, which is a lot of money just for the sculpture. But it's the people. I want the people there. I want the people and their families and their communities and their collectives. And so how do we do this? And so in the first announcement in March, I invited people from 6 different international places, and I was very blessed because they wanted to share their song and their poetry and their spoken word and their ceremony at the press release. And we learnt very difficult lessons at the press release because ignorant press, some ask very stupid questions, because it's also the first Biennale to have a high demographics of non-binary queer people as well, which is very much in our communities. I'll be very quick, sorry I'm going on, but one other thing is that I could have collaborated with many other curators or people around the world, and I think in the Western sense that became too complicated. So I did it in an Aboriginal way, and that is, I just used my networks, and so there's a network of probably 30 or 40 people, probably more now that I'm in Brazil. And this makes it really exciting, but complicated. But it's a big family, and I'm very much influenced and driven by other people's ideas. Mora, tem uma pergunta. Pensando um pouco na sua biografia e no seu trabalho de artista, né? Você disse que há alguns anos você começa a pesquisar um pouco do apagamento, da origem do seu povo e também um pouco da história da sua família. É interessante pensar quais as descobertas, né, que você teve nesse processo de pesquisa, como você chegou a formalizar isso, pensar isso no seu trabalho artístico, né? E junto disso tem uma outra questão, já vou ligar uma questão à outra, que é uma pessoa pergunta, gostaria de saber mais sobre os relatos das mulheres guerrilheiras da Amazônia, se a gente pode chamar assim, né? Se esse aspecto também, eu pensaria na questão do feminismo, se isso você tem pensado também no seu trabalho, na sua prática como artista. A primeira é bastante coisa. Acho que eu sujei o microfone. A primeira pergunta, sim, tenho descoberto várias coisas e estou descobrindo. Estou indo para Santarém hoje para, inclusive, visitar essa minha família, visitar diversas etnias, né, lá do povo Tapajós, Tupinambá, Tapajós, Apium, Borari. E tenho descoberto também que a família do meu pai, né, a parte do meu pai, tem Munduruku, tem Borari, tem uma mistura de indígenas muito forte. E já da minha mãe, que eu não consegui descobrir muito, só que eram espanhóis, judeus de Madrid, e que tinha um tenente que pegou uma índia lá na vila de Boim, né? Aí vocês imaginam, mais ou menos, e ninguém sabe direito falar sobre essa minha bisavó. Mas também tenho descoberto que ali naquela região de Boim, que foi mudado depois para Boim, né, era a vila dos Tupinambás, né? Então devo ter aí um sangue tupinambá no meu. Eu não como ninguém, mas mas tenho tupinambá. E eu tenho descoberto isso, né? Quando eu comecei a pesquisar com meu próprio pai, eu descobri que ele é muito mais indígena do que eu imaginava. Tanto lembrei muito do que Brooke tem trazido, né?
Meu pai, a família do meu pai, do meu avô, eles viviam da pesca, da caça, lá em Cucurunã. Eles faziam as casinhas tudo de forma coletiva, né? Não é igual hoje, que tem que contratar alguém para fazer a casa. Eles construíam de forma coletiva. Na hora de fazer a caça e a pesca, eles dividiam entre a coletividade, né? E, enfim, tenho descoberto muitas coisas relacionadas a isso. Descobri que o meu avô era um líder da comunidade. Ele era um líder catequista. Catequista porque teve uma entrada muito forte dos jesuítas ali dentro, né, dos franciscanos, e eles educaram, né, entre aspas, fizeram essas reduções, né, naquelas regiões ali, onde eles educaram muitos indígenas a aprender sobre catolicismo, a falar português, e processos totalmente de apagamento da sua memória, né, que foi muito forte nisso aí, principalmente depois da cabanagem, né, que aconteceu isso. E estou descobrindo muitas coisas, assim, que eu teria que ficar o dia inteiro aqui falando com vocês, né. A segunda pergunta era sobre as guerreiras. Gostaria de saber mais sobre os relatos das mulheres guerrilheiras da Amazônia, se a gente pode chamar dessa maneira. Isso é algo muito novo, né? Não sei se a gente pode usar também essa palavra do feminismo, das mulheres da Amazônia. Eu gosto de falar que são mulheres que estão agora assumindo uma luta, né? Que é uma luta que é necessária, porque eu acho que o mundo, na minha visão, está desequilibrado. Nós vivemos num mundo onde o masculino ele está ganhando muita força e precisa urgentemente equilibrar com a força feminina, o feminino com o masculino, para poder a gente conseguir atingir um equilíbrio. E por isso que eu acho que vêm essas mulheres guerreiras da Amazônia, posso assim dizer, para tentar equilibrar, né, a partir da sua visão como uma mulher indígena, super ligada, né? Nós somos super ligados à natureza, né? A natureza como a nossa mãe, e como que a partir disso tentar fazer com que o mundo realmente não se destrua, né? Que ele já está se destruindo totalmente, como adiar um pouquinho, né? O fim do mundo, como diz Ailton Krenak, né? Tem uma questão para a Moara que chegou também, que eu acho que pode se estender um pouco do seu projeto curatorial na Bienal de Sydney, pensando nos artistas que você convidou, Brooke, que você pensa, por exemplo, Moara, como pensar em trabalhar a perspectiva das mulheres trans indígenas, né? O que encontrar sobre identidades trans indígenas em sua pesquisa, se você já conhece ou se você já pesquisou esse tema. E eu acho que isso vale também um pouco para o seu projeto, Brooke, como que você está pensando também essa questão dentro da sua curadoria. Pode falar aí. Infelizmente, ainda existe muito preconceito, né, em alguns povos, né, inclusive lá no Tapajós, mas eu acredito muito que existe a força do feminino e do masculino, e que isso está tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. E eu acho muito interessante, sim, muito importante trazer homem trans, mulher trans, indígenas, estão fortes aí, estão se colocando, né, enquanto corpos que existem, né? E eu super acredito que devemos apoiar esse crescimento, essa força também. E essa é a minha visão, né? Não é a visão de todos os povos. Tem alguns povos que não têm uma visão assim, né? Mas, enfim. Brooke, o que você acha disso? Eu acho complexo, ainda não posso falar muito sobre esse tema. Well, I mean, I think that it's a very important part of our life and our everyday life. I mean, trans is, of course, a Western term to give people a place that is very much needed, but it's very fluid. I mean, some North American cultures call it two-spirited.
I know in Samoa, in the Pacific, it's called Fa'afafina. In the Tiwi Islands, in the Northern Territory, they're sister girls. So I showed the picture before of Pedro Buenamera with the face paint. He's a very famous community up there of trans women, very powerful. But of course, you know, we have Christianity. Britain was a Christian colonizing force, as it was here. It's done a lot of damage, and right across the world. But I think that it's very important that artists of all sexualities are involved. I mean, it's kind of an interesting thing asking specifically about trans. There's also non-binary. And it's interesting because when I was asked during the press conference, it just never ceases to surprise me, the stupidity that even journalists ask. They said, "Oh, Brooke, you know, did you pick the artists' names? You know, sorry, the artists. Did you pick the artists on the exotic nature of their names?" And then they also asked me, you know, was this a biennale about non-binary queer people? And it's like, being a gay man myself, it's like, I didn't even think about that. You know, being Indigenous, being Wiradjuri myself, I didn't even think about that. And it's often, you know, we're constantly, you know, negotiating these multiple places. But I just want to say about trans, non-binary, fluid, sexually fluid, queer. I mean, queer, you don't even have to be gay or lesbian. I mean, queer just means a different non-heteronormative lifestyle. But there's also two-spirited in the sense of Zulu. So Kenyasili or Lola Emira is one person, two spirits in one body. It's a very Zulu identity. And explaining this to the media, I mean, I think Kenyasili's used to it now, but also Lawrence Abu Hamdan from the Middle East, his video work in the Biennale is also interviewing a person who has two spirits in his body. It's a smaller kind of Muslim religion that is persecuted by ISIS. So I think that this kind of fluidity of the body having many spirits and sexualities is very much part of everyday life. In traditional Aboriginal societies, you know, they were not the standard, you know, what do you call it in these days? The kind of, you know, family unit, the nuclear unit, isn't it called? Yeah. Hétero. Brooke, Moara, a Sandra tem uma pergunta, mas como ela não formalizou por escrito, eu vou passar o microfone para ela realizar a pergunta. Oi, na verdade eu gostaria muito de perguntar, eu fiquei um pouco, vocês falando, né, sobre a questão do curadoria coletivo. Quando eu fui curadora, na verdade 4 curadores, eu me lembro que nós tínhamos muito conflito entre a gente, né? E aí eu lembro que eu percebi que a gente corremos risco, né, de não apresentar ninguém nesse coletivo. E aí a gente corre risco de generalizar algumas coisas. E aí, nesse sentido, nós organizamos 4 partes, né, que eram mais ou menos por parte, para a gente falar sobre essa questão do coletivo, que é a própria história indígena. E aí, que esse de modo geral, e algumas coisas específicas mostrando a própria trajetória do grupo, ou seja, do próprio corpo. Às vezes aparece que dá muito trabalho também. E aí eu queria assim, saber de vocês, como é que vocês pensam como que vocês vão apresentar essa especificidade para não ser generalizado, muitas das vezes, nesse sentido desse coletivo, porque a gente corre risco. Eu entendo, pelo menos, eu entendo que a gente corre risco, às vezes, quando a gente fala sobre coletivo, mas, no mesmo tempo, a gente acaba generalizando algumas coisas. E aí,
acaba, às vezes, continuando na mesma plataforma, mais ou menos. Então. E aí, para o Moara, eu acho que, dessa questão do feminismo, né, como eu discuto sobre essa questão, também é a mesma situação que eu estou vivendo, né? Na verdade, na nossa língua guarani não existe ela e ele. Existe curingué criança, geralmente. Por isso que a gente o que vai se construindo durante o processo desse caminhada, como eu falei anteriormente, e o corpo. Por isso que eu chamo de corpo-território. E aí a gente chama esse corpo-território que é teu, ou seja, por exemplo, quando a gente fala trans, gay, lésbica, para a gente já é uma palavra agressiva. Então, eu não consigo falar sobre isso, nem feminismo. E aí eu procurei saber com as mulheres Guarani, eu estou falando das mulheres Guarani, elas falam que nós somos mulheres de coragem. Mulheres de coragem significa os que tomam atitude, às vezes. E essas mulheres de coragem, também, muitas das vezes, ela é invisível, ela não é aquele que enfrenta, por exemplo, o pessoal de Brasília. Às vezes, elas são parteiras, e elas se entendem como liderança. Então, isso que eu acho que é um pouco muito complexo, mas, no mesmo tempo, temos que ter esse cuidado também, enquanto feminina, para falar sobre outras mulheres. Por isso que eu me limito para falar especificamente sobre, às vezes, sobre da minha no grupo na qual eu pertenço, para não cometer, às vezes, o mesmo erro que, às vezes, o próprio Juruá cometem, generalizando. Thank you, Sandra. Well, we have this saying because, my mother's people, we're river people, and sometimes you just have to be in the canoe and let the oar, you let it out, and you let the river take you. And and it's about this thing about the power of attraction. You're just letting it go. And so this is something that's very strong in me, in my family, and I don't have any fear of that. I think that the Biennale structure had a bit of fear of that. And so the team that I'm working with, so for example, the curator of public engagement, even my curatorial assistant, we just get together and we talk about stuff, and they have ideas, and we go, yeah, that's a great idea, let's just do it. I've never really disliked anything, and even when I'm having a problem with something where I really feel that the work needs more support, or it needs to be in a supportive environment for the Biennale, because we're dealing with these structures, right? We're dealing with these buildings that have walls and white walls, and and it costs money to kind of break that down, to build another wall. Or do you take it outside of the museum? But then you need invigilation, where people need to look after that, and then it costs $30,000 to have someone standing there so no one breaks their leg, or it's this incredible structure. That as an artist I don't always think about, but as an artistic director I do. But coming back to this idea of being in the canoe and letting the oar out and letting it take you, you have to have trust in that process. And I think that along that trust, it is, for me, the path to walk. It is, we've all been talking about time and attitude to time. It is a true thing. And I think there's a lot of fear about that. I think you talked about that today, there's a lot of sympathy in a way for non-Indigenous people, and not in a patronising way, but there is a lack of trust. And working within the Biennale structure, I just let it go. Work very hard, but let it go, and we see what happens. But in saying that, it's not being disrespectful, it's not being lazy, because it's so easy for Indigenous people to be called lazy, to not turn up on time, etc. It continues. And yeah, I think that even though there are these 7 themes, I'm not going to say, that artwork is healing, or that work is blah blah, or that work is that.
it was a very organic process. In fact, I had 4 themes, kind of that, and then you know that healing is about working together. It's about food. It's about sovereignty. It's about the power of objects. It's all of those. It is the cycle, and we have 6 to 8 cycles of weather in Australia, the seasons, depending on where you're from. And so I think it's about trusting in that greater, bigger thing than us, which is the best thing that I think is happening. And that power of attraction is just allowing that to happen towards collectives, for Maura and I, for you and me now, for all the other people, all of these conversations. And I don't think it's whimsical, I don't think it's a fantasy. And it is because at the end of the day, you wake up and you're alive, and things are happening, and it all works out. Oi, Sandra, né? Enfim, em relação às mulheres, né, o feminismo tem me perguntado muito sobre isso. Moara, você é feminista, uma feminista da Amazônia? Realmente não tenho um conceito. Eu só, de fato, estou na minha arte trazendo essa força das mulheres da região de onde eu venho, e eu acredito assim que os conhecimentos dessas mulheres, minha avó era bezendeira, era parteira, a minha avó curava as crianças na comunidade, fazia, enfim, diversos tipos de cura, fazia chás, e ela é uma grande guerreira. Ela é uma mulher que representa um monte de mulheres que temos no Brasil que têm esses conhecimentos que são ignorados, né? Que são ditos como conhecimentos tradicionais, em oposição a conhecimentos científicos, né? Nossos conhecimentos tradicionais que são sempre roubados, né? São sempre roubados e para nós não nos tem nada, né? E como acessar isso e como a gente, de fato, fazer com que isso a gente afirme que esse conhecimento é nosso, somos de nós, que estamos criando isso. Valorize essa criação, né? Valorize esse conhecimento, assim. E eu acho que a mulher está toda nesse universo, né? Minha avó também era artesã e tinham trabalhos muito maravilhosos, tinha muita habilidade com as mãos, e eu trago também essa força feminina, né? É um pouco difícil falar, né, de feminismo, né, que é esse feminismo ocidental, onde a pauta é diferente, né? A pauta do feminismo ocidental é o aborto. A pauta de nós, mulheres indígenas, é simplesmente a terra, é simplesmente existir, né? A gente precisa existir, antes de tudo, né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, respondendo, Sandra. Brooke, Moara, eu queria agradecer a conversa de vocês, a presença de vocês nesse seminário. Quero agradecer muito também a presença dos nossos outros participantes e a presença do público também nesses 2 dias. Quero dar apenas 2 recados. O primeiro é que esse seminário, os 2 dias do seminário, todas as mesas elas foram filmadas. A gente faz isso em todos os nossos seminários, palestras e formação de professores. Então, entre 2 e 3 semanas, todo o seminário Histórias Indígenas estará disponível no YouTube do MASP, como também no site do museu. Então, vocês poderão compartilhar livremente todo o conhecimento que foi trocado aqui nesses 2 dias, enviar para os amigos, para as pessoas que não puderam participar. E o segundo aviso também é que, no ano que vem, nós faremos mais um 3º seminário de Histórias Indígenas, também antecipando o programa curatorial e a exposição que o museu pretende realizar em 2021. Então, muito obrigado e espero vê-los em um próximo evento. Até a próxima.